Boa tarde, amigos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo neste domingo, em que estaremos dando sequência ao nosso tema. Aí está a oposição ao cristianismo e a defesa da fé. Leamos 1 Pedro 3,15, que diz assim: Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir, razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, aí está o nosso capítulo de hoje, que tem como título O Racionalismo de Descartes e Deus Descartado da História. O nosso texto básico se encontra em Romanos 12, versículo 2, e diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Pai querido, de novo nos encontramos em Tua presença, suplicando-Te pela direção deste estudo, que o Teu Espírito Santo nos capacite a entender melhor aquilo que a Tua palavra nos revela. Oramos em nome daquele cujo nome está sobre todo nome, Jesus, nosso Salvador. Amém. Aí está, então, o racionalismo de Descartes e Deus descartado da história. Na epistemologia, ou seja, na teoria do conhecimento desenvolvida desde a era medieval até a Reforma Protestante, passando pela Revolução Científica, teólogos, filósofos e cientistas partilhavam do pressuposto de que Deus é o alicerce fundamental do conhecimento verdadeiro. Aí está, nessa figura, a tradução que diz assim: a palavra de Deus, o fundamento do conhecimento. Entretanto, a partir daí, a epistemologia moderna passará a ser um ramo da filosofia que romperá drasticamente com aquela tendência, ou seja, de que é Deus como a base de toda a verdade, promovendo uma espécie de revolução no pensamento ocidental. Eruditos concordam que o responsável por iniciar essa mudança foi o filósofo e matemático francês René Descartes, que viveu bem depois da obra de Copérnico, e quando morreu já existiam as descobertas de Kepler, de Galileu, e Newton tinha apenas aí uns 8 anos de idade. Portanto, ele já conhecia lá as ideias e as pesquisas, o trabalho tanto de Copérnico, quanto de Kepler, quanto de Galileu. Descartes foi um católico assumido que obteve a sua formação numa faculdade jesuíta. Na matemática, ele inventou o famoso sistema de coordenadas cartesianas, utilizado, aliás, até os dias de hoje, lá nas escolas, nas universidades. Nós estudamos bastante isso aí, eu creio que vocês também conheceram. E na filosofia ele foi o pioneiro do racionalismo, ou seja, conceito filosófico segundo o qual a verdade só pode ser conhecida por meio da razão humana. Veja bem que coisa radical, né? Entre suas principais obras figuram Discursos sobre o Método e também Princípios da Filosofia. Bem, a pergunta que cabe aqui, que podemos fazer aqui agora, é a seguinte: quais as implicações dessas ideias para a cosmovisão cristã de mundo?
Ou seja, como isso poderia afetar a teologia após a Reforma Protestante. Muito bem, para começar a responder, nós voltaremos àquela série, né? Vocês estão lembrados lá daquela série, como é que é? A História do Cristianismo, como você nunca viu antes. A gente estava passando lá atrás, né? É o projeto lá da Escola do Discípulo, em parceria com o Seminário Batista Sul-Mato-Grossense e a Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Uma série muito interessante, muito bem feita. Eu sei que vocês estão lembrando e estão com saudades, né? Afinal de contas, nós passamos aí 4 domingos estudando outras coisas, né? A Revolução Científica, que foi exatamente Copérnico, Kepler, Galileu e Newton. Então agora a gente vai voltar àquele vídeo da história da igreja, porque ela está dentro desse contexto que nós estamos tratando, que é a defesa, né, da fé, e também ela vai sentir ali os efeitos da filosofia moderna que vai ser introduzida ali por esse personagem que nós estamos falando, que é o René Descartes. Vamos assistir então o vídeo, para depois então a gente continuar falando sobre esta tendência, essa guinada aí na história da filosofia e também com reflexo lá na teologia cristã, ok? Vamos ver aqui. No último episódio nós vimos sobre as reformas protestantes, que não foi apenas Martinho Lutero, mas muitos outros reformadores contribuíram para esse movimento. Depois da Reforma Protestante nós tivemos muitos conflitos políticos e religiosos na Europa. Os protestantes buscavam se estabelecer e muitas coisas aconteceram nesse tempo que infelizmente nós não temos tempo de falar sobre cada uma delas aqui. Mas eu gostaria muito de começar falando sobre como ficaram os calvinistas nesse tempo. Como os protestantes sempre tiveram uma relação bastante amistosa com o Estado, a não ser os anabatistas, rapidamente os países foram se organizando em torno dessas novas confissões religiosas. Embates políticos e religiosos voltaram a acontecer, como nós víamos na história da Igreja Antiga, da Igreja Católica. No ano 1603, apareceu na Europa um teólogo holandês chamado Jacob Arminio, ou Jacob Arminius, e esse teólogo trouxe novas interpretações bíblicas que pareciam ir de frente com a doutrina calvinista. Basicamente, a doutrina dos arminianos, como ficaram conhecidos depois disso, se resumia em 5 pontos. Primeiro, o livre-arbítrio, ou que o homem tem a liberdade de escolher ou não a Deus. O segundo deles é a eleição condicional, que diz que a eleição de Deus está condicionada à fé do homem. O terceiro ponto dizia sobre a expiação universal de Deus, dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para todas as pessoas do mundo. O quarto ponto dizia que a graça ela pode ser resistida, ou seja, que o ser humano ele pode resistir à graça de Deus. E por último, o quinto ponto dizia que o ser humano ele pode cair da graça de Deus, ou seja, ele poderia perder a salvação. Esses pontos iam diretamente contra alguns princípios da doutrina calvinista. E em reação a essa doutrina arminiana, os calvinistas se organizaram por toda a Europa e se reuniram numa grande assembleia em novembro de 1618, que ficou conhecida como o Sínodo de Dort. Nesse Sínodo de Dort, eles fizeram uma confissão de fé calvinista com 5 pontos contra os arminianos, que futuramente ficou conhecido também como 5 pontos da doutrina calvinista que perduram até os dias de hoje. Esses 5 pontos eram, primeiro, a depravação total do homem, ou seja, o homem não tem aquele livre-arbítrio, todo o ser humano é corrompido desde que nasceu e, portanto, ele não tem condições de buscar a Deus sozinho. O segundo ponto diz respeito à eleição incondicional de Deus, sendo que apenas Deus é quem elege o homem, é ele que toma a decisão de eleger ou não alguma pessoa. O terceiro ponto diz sobre a expiação condicional de Deus, que o sacrifício de Jesus não foi para todo mundo, mas apenas para os eleitos. O quarto ponto diz respeito à graça irresistível, que a graça de Deus ela é irresistível para toda aquela pessoa em que o Espírito Santo resolve se revelar. E por último, a perseverança dos santos, porque todos aqueles que já foram salvos por Jesus não perdem a salvação, mas eles perseverarão até o final. E mesmo com os calvinistas reagindo aos arminianos, a doutrina arminiana, apesar de muita resistência, influenciou muitas igrejas e comunidades que perduram até os dias de hoje.
No último episódio nós vimos um pouco sobre como o protestantismo se estabeleceu aos trancos e barrancos na Inglaterra, e apenas após o reinado da Elizabeth I foi que a igreja anglicana se estabeleceu com grande influência calvinista. A gente se concentrou na reforma protestante mais em Suíça e Alemanha, e agora nessa nova fase do protestantismo na Europa, nós vemos esse centro se mudar um pouco para a Inglaterra. E a Inglaterra passa a ser um lugar de grandes revoluções, de grandes mudanças que seriam importantes para o mundo. Mas após a morte da rainha Elizabeth, quando o rei Jaime I assumiu o trono, alguns conflitos começaram a acontecer. Começou a surgir na Inglaterra um grupo de protestantes um pouco mais radicais que diziam que a reforma na igreja anglicana não aconteceu definitivamente, que ela precisava ir mais a fundo, que os cristãos precisavam voltar à pureza, se separarem do mundo, viverem uma vida completamente diferente. Eles desejavam que as pessoas guardassem o sábado, pregavam sobre abstinência ao álcool, eles eram contra o teatro porque diziam que tinham mensagens dúbias ali, eram contra qualquer tipo de esporte que fosse praticado no dia do Senhor. Resumidamente falando, eles pregavam sobre uma vida completamente separada e pura. E justamente por causa disso, esse grupo começou a ser conhecido como os puritanos. Era um grupo que não aceitava a igreja anglicana, então eles tinham um apelo muito grande à pureza pessoal, à busca de Deus. Eles eram teólogos muito fortes, tem nomes muito fortes como John Knox, John Owen. John Owen é tido como um dos grandes, maiores teólogos reformados ao lado de Calvino, ao lado de Lutero. E esses puritanos então começam a agitar o clima teológico e o clima da igreja na Inglaterra. E aos poucos os puritanos foram ganhando muita relevância dentro da Inglaterra, influência dentro do parlamento, e os conflitos com a coroa começaram a aparecer. E esses puritanos, eles eram contra o modelo de igreja episcopal que era adotado pela igreja anglicana. E eles também não se davam muito bem com as políticas do rei Jaime, do seu filho Carlos I, que assumiu o trono logo após ele. Por causa disso, vários conflitos começaram a acontecer ali na Inglaterra, que culminou numa guerra civil entre a coroa e o parlamento, que era representado pelos puritanos. E foi justamente nessa época que o parlamento, através dos puritanos, convocou a famosa Assembleia de Westminster, onde nós temos até hoje uma das principais confissões calvinistas que influencia várias igrejas ao redor do mundo. E ao final dessa guerra civil entre os puritanos e a coroa, o rei Carlos I acabou sendo condenado à morte e os puritanos acabaram assumindo o poder da Inglaterra num governo de protetorado que não durou muito tempo, e logo em seguida a monarquia voltou a ter poder na Inglaterra. Nessa época, durante a revolta dos puritanos, surgiram vários grupos religiosos na Inglaterra, e entre eles estava uma pequena comunidade que surgiu nos arredores de Londres, fundada por Thomas Helwys, e essa comunidade passou a ser conhecida como os Batistas, que desde o começo traziam como um dos seus princípios a liberdade religiosa. Por conta do movimento puritano, nós temos também o surgimento de uma nova denominação que se tornou mundialmente famosa, que são os batistas. Os batistas, eles são fruto desses dissidentes ingleses que, por causa da perseguição, têm que fugir para a Holanda. E lá na Holanda, quando eles têm contato com um grupo de menonitas, eles então fundam a primeira igreja batista, debaixo da liderança de um ex-sacerdote anglicano chamado John Smith e Thomas Hughes. O Thomas Hughes era um advogado, ele não era sacerdote, mas eles fundam então a primeira igreja batista na Holanda. Só que o John Smith, ele era um homem assim um pouco... Uma hora ele era calvinista, uma hora ele subscrevia as teologias arminianas, então a coisa não fica muito bem estabelecida. E aí então Thomas Hughes volta para a Inglaterra e estabelece de fato na Inglaterra, lá no comecinho do século XVII, a primeira igreja batista. Ao mesmo tempo que Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, outro grande evento histórico estava acontecendo. No ano de 1492, Cristóvão Colombo descobriu as Américas e com ele veio a Igreja Católica. E justamente nesse tempo que grandes conflitos estavam acontecendo na Europa, em que a reforma protestante estourou, a Igreja Católica viu uma grande oportunidade de evangelizar o novo continente. Como a Igreja Católica, depois da Reforma Protestante,
protestante havia perdido bastante terreno e bastante influência política, a Igreja Católica também viu na conquista do Novo Mundo uma possibilidade de se afirmar e de recuperar um pouco da sua hegemonia. Então, envia-se para as Américas, para a América do Sul, né, para que nós chamamos hoje de América Latina, a expedição católica, né, juntamente com os descobridores. Então, tudo aquilo que era terra descoberta era território católico. Nessa época, a obra missionária era feita quase que exclusivamente pela Igreja Católica. Os protestantes estavam ocupados demais tentando se estabelecer na Europa, e até mesmo Martinho Lutero dizia que aquele texto de Mateus, capítulo 28, para nós pregarmos o Evangelho a todas as pessoas, na verdade já tinha se cumprido e que nós não deveríamos nos preocupar mais com isso. Por isso, a Igreja Católica viu uma grande oportunidade de estender o seu domínio no Novo Mundo. Quando os espanhóis chegaram aqui nas Américas, eles encontraram duas grandes civilizações, os astecas e os incas, além de muitos outros grupos indígenas espalhados por todo o território. Estima-se, por exemplo, que apenas no Brasil, nessa época, existiam cerca de 6 milhões de índios. E quando os europeus chegaram, eles estavam basicamente preocupados em se enriquecer à custa dos índios. Por isso era do interesse deles que os índios fossem subjugados, fosse pela espada ou fosse pela religião. A intenção dos conquistadores não era sair matando a nova população indígena, mas quando eles colocaram na balança entre obter as riquezas e preservar a vida dos índios, claro que obter as riquezas acabou pesando, e com essas conquistas, centenas de missionários católicos chegaram nas Américas e conseguiram ganhar praticamente toda a população indígena. Infelizmente, muitas vezes era por força, ou os índios não tinham opção, ou eles se submetiam à nova religião da sua liderança, ou eles acabavam sendo escravizados, ou eles acabavam sendo mortos. E a Igreja Católica realizava aquilo que eram missões de conversão. Então, aos índios era pregado o Evangelho, só que na sua forma católica, e muitas vezes no próprio latim, porque não tinha ainda essa confluência de idiomas, né? Não se falava o idioma dos índios, os índios não falavam português, então as missas eram realizadas em latim, e os escravos e os índios, que não entendiam nada daquilo, eram batizados na praia, e os relatórios eram enviados à igreja. Olha, agora nós temos mais tantos fiéis aqui no Novo Mundo. Então, evangelisticamente falando, a conquista do Novo Mundo era um sucesso, né? Porque tinham milhares e milhares de novos convertidos, só que eram novos convertidos que não entendiam daquela nova fé, não sabiam o que estava acontecendo, e aí aos poucos o que acontece é o sincretismo religioso das figuras religiosas que os escravos traziam da África, os escravos negros, e as figuras míticas das religiões indígenas vão se misturando então com as práticas católicas, com os santos católicos, e aí vai criando essa fé brasileira, ou a fé brasileira, né, que é tão mitológica, que é tão mística e mistura elementos da religião africana, dos cultos africanos e dos cultos indígenas também. Mas ainda assim nós não podemos negar o impacto que isso teve. Os irmãos franciscanos, por exemplo, até o ano de 1531 já tinham batizado cerca de 1 milhão de índios. Já no Brasil, quando Pedro Álvares Cabral, que de perdido não tinha nada, ele sabia muito bem para onde estava indo, descobriu o Brasil no ano de 1500, veio com ele os missionários jesuítas, e os jesuítas foram os principais responsáveis pela evangelização dos índios aqui no Brasil, e estima-se que até 1584 os jesuítas já tinham batizado cerca de 100 mil índios por todo o Brasil. Como eu já disse antes, nessa época os protestantes não estavam muito preocupados com missões, mas vale a pena falar que houveram sim pelo menos 3 tentativas dos protestantes estabelecerem uma colônia aqui na América do Sul, uma na Venezuela e 2 delas no Brasil. A primeira delas foi a dos Huguenots, através do francês Nicolas Durand, que veio para o Brasil, para a cidade do Rio de Janeiro, e tentou estabelecer ali uma colônia de calvinistas. A colônia até que durou por algum tempo, mas aí quando a França entrou em colapso por causa da Revolução Francesa no ano de 1667, os portugueses acabaram atacando a comunidade dos Huguenots, que deixou de existir no Brasil. A segunda e muito mais bem estabelecida foi a comunidade de calvinistas holandeses, que fundaram uma comunidade na cidade de Pernambuco, no Nordeste brasileiro, no ano de 1630. Esses holandeses passaram a dominar um grande território no Nordeste brasileiro, atingindo o Maranhão e o Sergipe. Eles eram puritanos na sua essência, mas eles também eram muito dedicados ao trabalho,
trabalho influenciaram em muito a cultura naquele tempo e deixaram a sua marca no Brasil. Depois de um tempo, os brasileiros acabaram expulsando os holandeses e os protestantes não conseguiriam entrar na América do Sul antes do século XIX. Durante a época das grandes conquistas, a Inglaterra também quis disputar território com a Espanha e com Portugal e acabou fundando as suas 13 colônias na América do Norte. Enquanto no Brasil e na América do Sul, como um todo, a política era uma política de exploração, lá nos Estados Unidos a política era uma política de povoamento. Então você tem muitos colonos, eles recebiam terras e eles trabalhavam, tinham essa liberdade, tinham autonomia sobre a terra e tinham realmente o desejo de se desenvolverem como nação. Lembra da Revolução Puritana e de todos aqueles conflitos que estavam acontecendo na Inglaterra? Por causa disso, diversas pessoas e diversos grupos religiosos vieram para a América do Norte buscando uma nova oportunidade, uma vida mais tranquila, liberdade religiosa, e por causa disso a grande maioria dos colonizadores norte-americanos eram protestantes. Grupos como os Quakers, os metodistas, os puritanos, os anglicanos e até mesmo os católicos se estabeleceram nas novas colônias em busca de liberdade religiosa. Quando esses puritanos vão para os Estados Unidos, eles têm uma visão dos Estados Unidos como a Nova Jerusalém, é o novo céus e a nova terra. Então eles estavam sendo perseguidos na Inglaterra e agora eles vão para um lugar, para uma terra nova, uma terra que mana leite e mel. Então eles têm uma expectativa escatológica, né, de que Deus então os está conduzindo para essa nova Jerusalém e é ali que eles vão se estabelecer. Isso diz muito sobre o começo dos Estados Unidos. O começo dos Estados Unidos se dá nesse ambiente de bastante liberdade teológica para os puritanos e onde eles podiam se organizar, escrever, fazer sua teologia sem serem tão perseguidos como eles eram na Inglaterra. E foi ali, na América do Norte, onde a Igreja Batista ganhou muita força também. Roger Williams foi quem organizou a primeira Igreja Batista no estado de Providence no ano de 1639 e em pouco tempo os batistas se fortaleceram por todas as 13 colônias, se tornariam uma das maiores convenções da América do Norte e foram influentes inclusive na Constituição Americana de 1781. Voltando para a Europa depois da Reforma Protestante, um outro movimento começou a ganhar força: o racionalismo. Nesse movimento, as pessoas diziam que a única maneira de conhecer a natureza e a realidade era através do uso da razão. E um dos filósofos que influenciou esse movimento foi o famoso René Descartes. O humanismo, que colocava o homem no centro, a exaltação da razão, foram se desenvolvendo filosoficamente e chegaram ao racionalismo cartesiano, né, de Descartes, onde pela primeira vez parece que se estabelece um método científico para que se chegasse à verdade. Então, a verdade ela deveria ser encontrada pelo método científico. Descartes, então, ele se torna essa figura questionadora. Ele não estava querendo questionar a Deus na sua essência, mas a sua filosofia fez com que o homem passasse a pensar o seguinte: aquilo que não pode ser provado pelo método científico não deve ser afirmado. Ele passou a ser conhecido simplesmente por duvidar de tudo. Ele duvidava de todas as coisas e começou a duvidar inclusive dele mesmo. A única certeza que ele tinha era a certeza de que ele existia. Daí vem a famosa frase: penso, logo existo. Muito bem, aí está o vídeo, né, que vocês acabaram de ver, um pouco da história, né, da igreja e também fazendo um contraponto ali com as ideias, a filosofia da época, que naturalmente, através deste matemático e filósofo, René Descartes, vai influenciar também aí as futuras gerações e muito a teologia cristã. Ok? Bem, segundo o filósofo Norman Geisler, vamos ver aqui, vou colocar aqui para vocês uma figura aqui. Olha aí. Norman Geisler, ele diz o seguinte: Descartes buscou um ponto de apoio
como aquele ponto teórico da alavanca de Arquimedes, lá, né, dos gregos, né, a alavanca de Arquimedes, do qual pudesse começar o seu raciocínio. Usou a dúvida como ponto de partida universal e metódico para a sua filosofia. Aqui está, né, no caso aqui ele está fazendo apenas uma analogia aqui. Esse aqui é o Arquimedes. Então ele supõe que ele disse lá na época: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. Isso aí nós já conhecíamos lá da filosofia, né, e também lá da matemática. Ele foi um dos que desenvolveu, né, muitos estudos lá na época. E aí, então, Norman Geisler faz essa analogia aqui e, na verdade, o que vai acontecer? Ele colocou em suspenso, no caso aí Descartes, né, ele colocou em suspenso toda a crença na existência das coisas que pudesse conhecer através das sensações, que frequentemente nos enganam. E começou a excluir tudo aquilo que pudesse, de algum modo, duvidar, fingindo que o duvidoso fosse até mesmo falso. Assim, Descartes duvidava, por exemplo, da existência de Deus, da aparente realidade do mundo físico, do céu e até do próprio corpo, que poderia ser apenas, segundo ele, um sonho, uma ilusão. Não obstante, ele chegou à conclusão de que havia algo que era impossível duvidar. Vejamos. Era o fato de sua própria dúvida. Assim, para ele, havia uma única certeza: impossível duvidar do pensamento. Então, a ideia central aqui é o pensar, é o pensamento. E aparece essa figura aí, com o mais famoso, né, o famoso axioma dele, cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Ok? A sua única certeza, então, era o eu, ou seja, que pensar de poder duvidar da existência de tudo. Então ele poderia pensar e duvidar de tudo. Não poderia duvidar de si mesmo, o que seria uma contradição. Pelo menos o eu, o sujeito pensante, para ele, segundo as ideias dele lá, existia. Vejamos quais as consequências dessas ideias para o mundo cristão e reformado, aí a partir da reforma, e quais as influências lá que houve na teologia. Em seu livro Filosofia, o autor Jonas Madureira fornece uma resposta para isso. Vejamos aqui. Diz ele: a filosofia de Descartes insere um novo tema, ou seja, o da subjetividade, isto é, do sujeito como fundamento constituinte do conhecimento verdadeiro. Continua ele. Ora, não há em Platão, Aristóteles, Agostinho e Tomás de Aquino uma filosofia do sujeito. O que Descartes fez com o cogito foi uma revolução na história da filosofia. Ele simplesmente tirou de Deus o critério de certeza das verdades conhecidas e pôs no eu, ou seja, na razão humana. Segue ainda. Portanto, a partir de Descartes, o teocentrismo da epistemologia, ou seja, do conhecimento, né, agora a partir da era pré-moderna, ou seja, lá era Deus como o fundamento primeiro de todo o conhecimento, foi substituído então pelo egocentrismo moderno, ou seja, o eu como fundamento primeiro do conhecimento. Ainda segue aqui, por isso Descartes é considerado como o pai da epistemologia moderna, pois em vez de partir de Deus e dos objetos de conhecimento, como faziam os pré-modernos,
Descartes partiu unicamente do ponto, ou seja, do próprio sujeito cognoscente. Em consequência disso, alguns expositores sustentam de forma equivocada que Descartes iniciou sem querer uma revolução copernicana na teologia, já que o seu método de raciocínio demonstrava que a existência de Deus era estabelecida pela razão humana e não pela revelação. Claro, ideia dele lá. Devemos, nesse ponto, ser bastante cautelosos aqui entre nós para discernir aquilo que está acontecendo aqui. Concordar com isto seria admitir que toda a visão teológica anterior a Descartes, vinda lá desde a Idade Média, estivesse tão equivocada quanto estava a visão geocêntrica de mundo antes de Copérnico. Tá certo? De fato, houve uma revolução na filosofia, como foi dito pelo Jonas Madureira, muito bem dito por ele, com repercussões da teologia. Porém, discordamos daqueles que dizem que a transformação filosófica da era moderna tenha assumido proporções comparáveis à revolução na física, na astronomia, lá de Copérnico, né? Depois de Kepler, Galileu e Newton. Ou seja, a revolução iniciada por Copérnico, ela mostrou-se, como vimos anteriormente, algo pensado, observado, provado por outros cientistas e, portanto, foi algo concreto e verdadeiro. No entanto, diferentemente das especulações filosóficas, teóricas, abstratas, né, engendradas aí por Descartes, que posteriormente foram até contestadas por outros, né, pensadores depois dele e tidas como inconsistentes. Okay? Não queremos aqui, claro, dizer com isso que esse pensador, esse personagem, tenha se equivocado em tudo que pensou, em tudo que ele articulou, em tudo que ele propôs. Pelo contrário, Descartes até foi um teísta, ele era um católico, ele era um teísta racional que ofereceu argumentos de valor apologético para a fé cristã também. Como grande matemático que ele foi, ele esforçou-se por usar a lógica para provar a existência de Deus. Isso ele fez com bastante ênfase, né? Ele se esforçou muito para isso. Entretanto, não podemos deixar de considerar as características negativas do pensamento dele, que vão posteriormente, né, influenciar aí outros pensadores. Aí é que está o perigo, né? A gente sempre tem dito aqui que ideias têm consequências, não é isso? Vamos agora, então, considerar aqui o livro Filosofia e Fé Cristã, do autor Colin Brown. Ele vai falar bem sobre esta posição com o seguinte comentário. Vamos ver aqui. Ele vai dizer: o filósofo francês inaugurou uma tendência que foi seguida por muitos que rejeitavam o seu sistema propriamente dito. Estabeleceu a consciência individual como o critério final da verdade. O próprio Descartes acreditava que tivesse dominado com firmeza a realidade objetiva por meio de sua doutrina de ideias claras e distintas que permaneciam inabaláveis entre as areias movediças, né, da experiência. Seguindo, na realidade, nem o cogito ergo sum, né, ou seja, penso logo existo, nem o argumento ontológico, que ele também defendeu, referente ao ser, acerca da existência de Deus, nem o seu método em geral eram assim tão fidedignos quanto se levar a acreditar. O mero processo de elaboração de raciocínios, por mais que tenha uma sequência lógica, não os torna verídico. Pode-se dizer que um raciocínio é verdadeiro quando corresponde a seu objeto.
Isto somente pode ser verificado por meio da avaliação calcada na experiência, mas era precisamente isso que Descartes procurava eliminar da filosofia. Com efeito, Descartes estava forçando uma separação entre a mente e seus raciocínios, de um lado, e entre o mundo, ou seja, a experiência do outro lado. Isso é o que estava acontecendo. Descartes, então, ele posicionou o conhecimento de Deus na trilha em direção ao ceticismo. O seu sistema de pensamento abriu brechas que rapidamente foram exploradas por outros seguidores, com consequências danosas à fé cristã, fomentando ainda mais o ateísmo que está vivo e é mortal, nós sabemos disso. Vamos ver aqui agora. O apologista cristão Ravi Zacarias estava certo quando ele escreveu o seguinte, vejamos aqui. Desde que reduziu Deus a uma ideia inata, ligada ao seu ceticismo dos sentidos, Descartes não teria concordado com o apóstolo Paulo. Então ele faz aqui um contraponto, né? O Zacarias faz um contraponto aqui da obra de Descartes com o pensamento de Paulo. E o texto de Paulo diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, versículo 20. Embora uma parte particular de nossa existência seja a nossa vida de pensamento, a nossa capacidade de pensar, né, de raciocinar, a nossa vida espiritual e ações, né, dentro de nossa vida real estão envolvidas nesses padrões de pensamento. Deus se preocupa com os nossos pensamentos, a sua palavra está repleta de recomendações e repreensões sobre como e o que nós pensamos. Nós temos aí alguns textos e vamos ver que a Bíblia ela mostra, através de Filipenses 4:8, um pouco disso aí. Olha. Diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, a Bíblia, as Escrituras, elas trazem ali uma série de afirmativas, de verdades, que nos dão segurança com relação a isso, para que a nossa mente, os nossos pensamentos não fiquem aí vagueando, né, como a dos nossos alguns filósofos lá. Vamos ver um outro texto aqui, Colossenses 3:2 diz assim, ponha a sua mente nas coisas de cima, não nas coisas que são da terra. Temos um outro aqui também, Mateus 22:37, e disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o quê? O teu entendimento, todo o seu pensar, né? De toda a sua maneira, né? de entender as coisas do mundo criado aí pelo nosso Deus Criador. Deus se preocupa, portanto, com o que está dentro de nossa cabeça e em nosso coração, tanto quanto nossas ações e reações. Cada um de nós é criado com um intelecto único, com sua mente que é capaz de realizar coisas boas, se a controlarmos e usarmos da maneira que Deus nos designou, tá certo?
Infelizmente, porém, às vezes podemos ficar presos a padrões de pensamentos prejudiciais que levam a sentimentos prejudiciais que podem levar a ações ou hábitos, né, ruins, e por isso é que os nossos pensamentos são tão importantes. Pensamentos levam a sentimentos que muitas vezes levam à ação. Nossos pensamentos muitas vezes podem ditar nossos sentimentos. Nossos sentimentos muitas das vezes podem direcionar as nossas ações. O que é pensado primeiro pode ser traduzido em ação. Nesse caso, realmente, é o pensamento que conta. Podemos não ter vontade de fazer algo saudável para nós mesmos fisicamente. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 6, nós somos lembrados de que nossos corpos são um templo. Vejamos aqui. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Enquanto você está processando seus pensamentos, seus sentimentos, lembre-se de que Deus se preocupa com nossos corações e mentes, tanto quanto se preocupa com as nossas ações. Muito bem, para finalizar, então, nós vamos ler aqui o nosso texto, que foi o texto básico, que nós fizemos a leitura lá no início. Vamos, então, concluir repetindo aqui Romanos 12, versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. Amém? Espero que esse estudo tenha trazido alguma luz para vocês, mas na verdade é um ponto de introdução agora dessas filosofias que virão por aí. Não vai ser só com Descartes. Descartes ele deu, digamos assim, um pontapé ali inicial. Ele era um cristão, ele também tentava provar a existência de Deus através lá da sua matemática, da própria razão humana, mas isso aí vai influenciar, esses pensamentos vão influenciar, e outros pensadores que, naturalmente, vão deturpar um pouco as ideias ali originais de Descartes, e aí vai começar aí uma série de ideias que vão se opor aí ao cristianismo, vão se opor à Bíblia, e aí, a partir de Descartes, vai acontecer aí, mais à frente um pouquinho, o iluminismo. Aí nós teremos outros personagens aí que vão vir questionando uma série de coisas, inclusive os milagres bíblicos, vão passar a ser tipo mitos, né? E isso trará consequências aí bastante nefastas para a fé cristã. É o que nós estamos ainda sentindo aí nos tempos de hoje, exatamente essa influência que veio lá desde esse primeiro filósofo aí moderno chamado René Descartes. Chegamos então ao final desse nosso estudo, que nós possamos continuar ligados nesses assuntos, para que nós possamos defender a nossa fé e que nós possamos também reforçar a nossa fé naquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que criou o mundo e também criou a nós. Tenhamos, então, todos um ótimo domingo aí pela frente e uma semana abençoada. Todos possam ser aí
abençoados ao longo dessa semana que virá. Um forte abraço e até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.